Hoje nós vamos desenvolver a segunda mensagem. A primeira mensagem, o tema é tudo sobre o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Tudo passa pelo coração. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, é tomar a forma do mundo. O mundo está cheio de conceitos, ideias. O maior trabalho agora, daqui para frente, nessa estação, é desconstruir aquilo que foi construído. Sofismas, mentiras com aparência de verdade, foram plantados em nós. Mesmo nas concepções religiosas, ou na formatação de identidade de uma nação. Mas essas mentiras, elas podem cair por terra, e algo novo pode ser construído em você. E isso passa pela renovação da sua mente, o entendimento do seu coração. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você vai ser renovado na sua forma de pensar, e você vai experimentar não apenas a boa, a agradável, mas você vai chegar na perfeita vontade de Deus. Você está no processo, mas coisas grandes da parte de Deus vão acontecer e vão se manifestar na sua vida, fruto do entendimento, da revelação da palavra e da vivência dos princípios. Nós temos na Bíblia Sagrada mais de 8.000 promessas. Quantas? Mais de 8.000. E tem nelas o sim e por ele o amém. Tantas quantas promessas há da parte de Deus, tem nele o sim e o amém. Se é promessa, é da vontade de Deus que você desfrute. Mas entenda você, que não é apenas por ser promessa que elas irão se cumprir. Todos nós temos promessas, e tem muita gente boa morrendo e não vivendo as promessas. Mas o desejo do coração de Deus é que você viva as promessas. Deus não está lá no céu dizendo: olha, esse é o desejo que ele viva, este aqui nem tanto. O desejo do coração de Deus é que todos nós vivamos as promessas e desfrutemos de uma vida abençoada. Essa é a vontade do coração de Deus. Diga: uma vida abençoada. O tema da primeira ministração é tudo sobre o coração. Perfeitamente. Essa turma é boa. É tudo sobre o coração. Dá um toquinho assim no seu coração. Diga: é tudo sobre o coração. Foi a primeira ministração. Agora nós vamos entrar na segunda ministração. E a segunda ministração é a prova. Diga: a prova. Quantos já foram para uma escola? Todos nós. De tempo em tempo tem uma prova. Tem ou não tem? E você pode ser aprovado ou reprovado. Na vida é assim. Nós somos provados sempre, testados sempre. Quando Jesus, em Marcos capítulo 4, ele fala sobre a parábola do semeador. Certo semeador saiu a semear. Tem gente que já pegou a bolsa e falou: já estou saindo. Não, calma. Certo semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Essa que caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram. Olha isso. Você acha que uma semente que o pássaro come produz alguma coisa? Produz esterco, não produz mais nada. Comeu. Quando Jesus fala dos pássaros, ele está falando de entidades, seres espirituais, demônios mesmo, que são enviados
para arrebatar a palavra, não permitir que a palavra chegue ao seu coração. Mas a minha oração é que essas entidades, esses seres espirituais, não permaneçam neste lugar, e que você seja completamente liberto para ouvir a palavra. Mas Jesus continua na parábola dizendo, uma outra parte da semente caiu num solo rochoso. A semente germinou, começou a desenvolver, mas não tinha raiz profunda. E outra parte caiu entre os espinhos e foi sufocada. Mas uma parte da semente caiu num solo bom e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Produziu a quanto? A 30, a 60 e a 100. Por isso que o capítulo 12 de Romanos, versículo 2 diz assim, a boa, a agradável e a perfeita. Meu irmão, quando a palavra produz 30% já é bom. Quando você tem um entendimento, uau, 30%, já entra no estágio bom. Mas quando produz a 60%, o entendimento é elevado para 60%, aí você já entra na outra dimensão, do agradável. Mas quando produz 100%, meu irmão, aí é perfeito. E o desejo do coração de Deus é que produza em você 100%. Hoje pela manhã, e na culto das 17, nós tínhamos muitas pessoas nos visitando. E muitas pessoas, mas muitas pessoas. E eles vieram porque foram convidados. E eu falei desse tema, a prova. E eu disse, não fiquem perturbados ou constrangidos, porque tudo que eu vou dizer e falar está baseado e fundamentado na palavra de Deus. Eu não vou falar e compartilhar dos meus conceitos, das minhas ideias, dos meus pensamentos. Tudo o que eu vou compartilhar com vocês hoje está fundamentado na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é poderosa para levar você a viver e desfrutar de uma vida plena. Uma vida abençoada. Diga, uma vida abençoada. Então a primeira ministração, tudo tinha a ver com o coração. A segunda ministração é a prova, é o teste. E vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ouçam. Primeiro, você vai entender algo extraordinário. Vamos ler esse texto. Porque eu, o Senhor, eu mudo? Não mudo. Deus dizendo, eu, Senhor, eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É Deus dizendo. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Olha isso. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tem coragem de ler esse texto? Roubará o homem a Deus? O próprio Deus diz, todavia, vocês me roubam. E no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Encerra aí? Não. Vamos para o próximo. 9, lê o 9. Com maldição sois amaldiçoados. Porque toda nação me rouba. É Deus falando. Com quem Deus estava falando? Com seu povo. Quem era o povo de Deus? A nação de Israel. Preste atenção. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias é o quê? O último livro do Velho Testamento. Deus levanta um profeta. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele levanta um profeta. O profeta ele vem para confrontar, não simplesmente
por confrontar, gerar constrangimento. Confrontar para gerar arrependimento, para que o povo se volte para Deus. Porque o desejo do coração de Deus é que o seu povo viva uma vida abençoada. E para viver uma vida abençoada só existe um caminho: a prática dos princípios, dos estatutos estabelecidos por Deus. Jacó, que vem da descendência como filho de Abraão, fez um pacto com Deus. No capítulo 28 de Gênesis, quando ele fugia da casa dos seus pais, porque o irmão de Jacó disse: eu vou matar Jacó. Ele é chamado usurpador, ele toma o lugar do irmão. E o pai, ao invés de abençoar Esaú, abençoou Jacó, porque ele tomou a bênção, ele enganou o pai, dizendo, porque o pai já não estava enxergando, ele usou de uma artimanha, e o pai o abençoa. Quando Esaú soube que o pai tinha abençoado a Jacó, ele disse: eu vou matar Jacó. No dia que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E a mãe de Jacó, que amava Jacó, disse para Jacó: olha, vai para a casa do teu tio e habita lá. Porque se você permanecer aqui, no dia que teu pai morrer, teu irmão te mata. E ele foi para a casa do tio. Ele foi para a casa do tio. Quando ele sai da casa dos seus pais para ir para a casa do seu tio, ele passa uma noite num lugar chamado Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E ali ele teve um sonho, uma visão. Ele viu os céus abertos, uma escada, e os anjos subiam e desciam. E o Senhor aparece a ele e confirma a ele o juramento que fez a Abraão seu pai, dizendo: todas as terras eu darei a ti, eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência, e todas as promessas que eu fiz a Abraão e a Isaac, agora pertencem a você. Quando Deus fez esse juramento, confirmou a ele, ele faz um voto com Deus, ele faz um pacto com Deus, ele faz uma aliança com Deus. O que era esta aliança? Ele diz: olha, se o Senhor for comigo, nesta viagem que agora eu empreendo, ele falou: eu quero a tua presença. Se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir, provisão. Olha isso. Ele queria a presença de Deus e ele quer provisão. E em paz eu retornar para a casa dos meus pais. Ele queria proteção. Precisa mais que isso? A presença de Deus, provisão e proteção. Mas aí ele diz: se o Senhor fizer isso, me abençoar, o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo é bíblico. Ainda dá tempo para sair. Escute bem. Ouçam. Diga comigo: o dízimo é bíblico. E alguém pode dizer assim: mas o dízimo é da lei. E eu vou mostrar para você que o dízimo veio antes da lei. Quando você olha para o capítulo 14 de Gênesis, ali fala de Melquisedeque. Quando Abraão vem da matança e ele traz o despojo, ao encontro dele veio Melquisedeque, um homem sem genealogia, sem pai, sem mãe. Ali é uma figura de Cristo. E ali ele entregou o dízimo. Isso aconteceu 500 anos antes da lei. 500 anos antes da lei. Depois, no capítulo 28, Jacó faz um pacto com Deus de entregar o dízimo, 400 anos antes da lei. E a Bíblia diz que Jacó foi tremendamente abençoado por Deus, e ele se tornou um homem
riquíssimo. Não era por causa da habilidade dele, é porque a bênção de Deus fluía sobre a vida dele, por causa do pacto. E quando ele se tornou um homem muito rico, ainda lá na terra, na casa do seu tio, mesmo tendo o salário mudado 10 vezes, atente para isso. Labão, o tio dele, fez alguns acordos de empreendimento com Jacó, e Jacó foi se tornando mais poderoso. Ele chega sem absolutamente nada, mas o Senhor foi abençoando Jacó por causa do pacto, por causa da aliança, e ele se tornou um homem extremamente rico, poderoso, que os filhos de Jacó começaram a colocar os olhos nele e ter inveja dele. Mas chega um momento que Deus diz: olha, eu cumpri a minha parte, eu fui com você, estou com você, eu te abençoei, te prosperei, fiz de você um homem rico. E Deus diz a ele: volta agora e habita em Betel, viva o pacto, viva o concerto, viva a aliança, viva aquilo que você entrou em acordo comigo. E qual foi o acordo? Certamente eu te darei o dízimo de tudo. Diga: o dízimo é bíblico. Volte um pouquinho para Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz assim, lê para mim, por favor. Olha isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aonde você entrega o dízimo? Na casa do tesouro. Imagina, você vai a um restaurante, paga em outro restaurante, é no lugar onde você é alimentado, para que haja mantimento. Todas as vezes que você passar por aqueles portais, você vai ser alimentado, você vai ser nutrido, e você vai sair deste lugar satisfeito, por causa da tua fidelidade. Você pode dar um aplauso a ele? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Diga: o dízimo é bíblico. Olhe para o seu irmão, e diz assim: meu irmão, o dízimo é bíblico. Não se esqueça disso. Diga: o dízimo é bíblico. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez. Jacó estava se esquecendo, achando que ele estava prosperando e se tornando rico pelas suas próprias habilidades. Deus diz: volta, habita em Betel, o lugar onde você fez o pacto comigo. Eu cumpri a minha parte. Escute bem, o livro do profeta Malaquias encerra um ciclo entre Deus e Israel, no sentido de chamada. É um confronto. Quando você abre a sua Bíblia, é possível que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento você encontre uma página em branco. Ouça. Eles se tornaram tão egoístas que eles não entregavam o que era de Deus. E quando eles traziam alguma coisa para apresentar a Deus, eles traziam o animal cego, o coxo, o manco, o aleijado. Deus diz através do profeta: entregue esse tipo de presente ao seu governador, vê se ele vai ter prazer em você. O filho honra o pai, serva o seu senhor. Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Vocês querem o meu favor? Com esse tipo de oferta, vocês não têm acesso ao trono. Queridos, Deus confronta a nação. Vós, ó filhos de Jacó. Olha o termo que Malaquias se expressa: vós, ó filhos de Jacó. Por que não usou a expressão vós, ó filhos de Israel? Porque Jacó tinha pegado uma nova identidade quando ele passa pelo Val de Jaboque. Mas aqui estava a personalidade de Jacó em evidência, no engano, tomando para si o que não era direito seu. O dízimo é dele. Diga: o dízimo é do Senhor. Diga: o dízimo
é do Senhor. Queridos, Malaquias fecha um ciclo, preste atenção, porque Deus levanta o profeta e os confronta, mas eles não se arrependem, eles continuam negligenciando e não entregando o que eles deveriam entregar. Deus silencia por 400 anos, Deus não fala. Imagina, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, Deus se cala. Tem pessoas que estão dizendo, eu não consigo ouvir Deus, porque Deus fala. Você sabia que Deus fala? Deus dá direção, Deus fala. 400 anos sem ouvir Deus, fechou um ciclo. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a manifestação de Jesus Cristo, foram 400 anos e Deus calado, porque o povo é confrontado através do profeta Malaquias, mas não se arrepende, não se volta para os princípios. E alguém pode dizer assim, apóstolo, mas o dízimo, ele é do Antigo Testamento, o dízimo é bíblico, e ele é atemporal, veio antes da lei, passou pela lei, e entrou na estação da graça. Amém? Vamos ver o que Jesus falou a respeito disto. O que Jesus fala a respeito do dízimo. Digo, dízimo é bíblico. Digo, dízimo é um teste. Diga, é um teste. Você pode entender que o dízimo é um teste? Vamos lá. Projeta lá. Lucas. Capítulo 16. Lucas 16, 11 e 12 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Atente para isso. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus colocou à disposição deles, de Adão e de Eva, todas as árvores frutíferas, todas. A Bíblia não diz quantas árvores frutíferas havia no jardim, não diz a quantidade de árvores frutíferas, de espécies de sementes, mas eram centenas, milhares de árvores. E Deus disse: olha, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, menos de um, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagina você ter a disposição de 1000, Deus diz, apenas de um, você pode desfrutar de 999, menos um. No jardim do Éden, tinha uma serpente, e Eva bateu um papo com a serpente, começou a ouvir a voz da serpente, e o que a serpente disse? Não é bem assim. Sabe por que Deus disse para vocês comerem de todos, menos de um? Porque Ele sabe que no dia em que você comer deste, você vai se tornar igual a Ele. Olha isso. Plantou uma semente de dúvidas no coração da mulher, quanto àquilo que Deus havia falado. Olha como o diabo trabalha. O diabo trabalha para colocar dúvidas no nosso coração, quanto à veracidade da palavra. É assim que ele trabalha. Hoje não é diferente. A mesma serpente que falou com Eva, ela fala conosco. E ela diz: o seu dízimo, na verdade, você não precisa entregar no altar. Você mesmo pode dar o destino. Você pode compartilhar com umas pessoas através de uma cesta básica. Você pode construir a casa de alguém. Você pode construir uma creche e outras coisas mais.
Você pode fazer tudo isso, mas isso não é dízimo. Dízimo você entrega no altar, aonde você é alimentado, onde você é nutrido. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É o lugar onde você congrega. Se você não congrega aqui, você não entrega o seu dízimo aqui. Você entrega o seu dízimo no lugar que você congrega. É possível que nós tenhamos pessoas que estão nos visitando hoje, que é de uma outra congregação, de uma outra igreja. E você está nos visitando, o seu dízimo você não entrega aqui, você entrega na igreja que você congrega. Dá para entender? É lá que você é nutrido, é lá que você é alimentado. Lógico que você pode visitar alguém, você pode ministrar uma oferta, mas o dízimo você entrega no lugar onde você é nutrido, onde você é alimentado, onde você é cuidado. É o lugar onde você congrega, você está filiado. Você faz parte, você se torna parte. Você não vai lá assistir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dinheiro é um dos maiores testes da nossa jornada e caminhada de fé. Sim ou não? O dinheiro é um dos maiores testes da nossa jornada e da nossa caminhada de fé. Vamos observar Hebreus. Projeta para mim Hebreus. Hebreus capítulo 7. É isso, Breno? Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Observe esse texto. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Diga Melquisedeque. Você vai compreender e entender quem é Melquisedeque. Porque Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, 500 anos antes da lei, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse Melquisedeque, o qual Abraão entregou o dízimo, é a figura de Cristo, tipifica Cristo, apontava para Cristo. Agora vamos continuar lendo. Olha o que ele está dizendo: considerai, falou, preste atenção, considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Dentre as tribos de Israel, havia uma tribo chamada tribo de Levi, que vem a linhagem sacerdotal. Todas as outras tribos entregavam o dízimo a esta tribo, porque eles foram estabelecidos como sacerdotes, vem da linhagem, entra para a linhagem sacerdotal para abençoar o povo. Deus estabeleceu assim. E eles estavam autorizados a receberem dízimos. Vamos aqui para frente um pouquinho. Está falando de Melquisedeque. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão é o nosso pai espiritual. 8. Lê para mim esse versículo. Olha isso. Aqui certamente tomam o dízimo quem? Homens que morrem. Mas quando você entrega o dízimo no altar diante de homens que morrem, quem recebe? Cristo. Olha que extraordinário. Quando você coloca o seu dízimo no altar, homens separados por Deus vão administrar, mas quem recebe é Cristo. Diga, quem recebe é Cristo. O dízimo é bíblico.
E o dízimo é um teste. Diga teste. O dízimo é um teste. Na verdade, o dízimo vem do hebraico e a palavra é maser, que é exatamente 10%. Abre o seu coração, porque Deus quer que você viva uma vida abençoada. Não permita que a serpente diga aí, olha, tudo é conversa fiada. É a Bíblia, é a palavra. Você vai ser transportado para a dimensão do entendimento, você vai viver o princípio e você vai viver a vida abençoada. Abençoada na entrada, abençoada na saída, abençoada no campo, abençoada na cidade, abençoada em todo o empreendimento das tuas mãos. Tudo que você fizer vai prosperar. É o que a Bíblia diz, nós cremos na palavra. O número 10 na Bíblia é um número de teste. Quantas pragas foram enviadas ao Egito? 10 pragas. Quantos mandamentos nós encontramos na Bíblia? 10. Quantas virgens? Tudo é 10. Quantos discípulos Jesus tinha? Oh, é 12. Já não é teste. Diga, o 10 é teste. Somos testados. Deus nos prova. E alguém pode dizer, mas Deus prova. A Bíblia diz no capítulo 22 que Deus colocou Abraão à prova. E Deus diz, entrega o teu filho. O dízimo é bíblico. O dízimo é um teste. E o dízimo é a expressão de gratidão do nosso coração a Deus, por tudo aquilo que Ele fez. Na verdade, preste atenção, Deus criou a terra, os céus e a terra, e Ele nos deu a terra Ele nos deu para lavrarmos. Quem nos dá semente para plantarmos? O próprio Deus. Ele nos dá sementes para plantarmos. Quem derrama chuva sobre a terra e faz germinar a semente? O próprio Deus. Quem faz crescer a planta? O próprio Deus. O nosso trabalho é o que? Lavrar a terra, plantar sementes e exercermos a nossa fidelidade, porque a colheita é certa. Você pode entender isso? Diga, o dízimo é do Senhor. Deus vem a Jacó e diz a Jacó, volte, viva o pacto, viva a aliança que você fez comigo. Quando as coisas começarem a acontecer, quando as coisas começarem a dar certo, quando Deus começar a te abençoar, a te engrandecer, não pense em você que foi a força do seu braço, a sua inteligência. Reconheça que foi Deus que fez. Jamais se esqueça disso. Não é a mente mais forte, é o Todo-Poderoso em nós que nos faz prosperar. Dá para entender? Meu irmão, se não fosse Deus, vidinha, onde você estaria com essa beleza toda? Irmã Maria, lá do interior do Paraná, olha o que Deus fez. Estudou em Harvard para ter tanto sucesso assim. É Deus, meu irmão. Deus. Se Deus tira a mão, acabou. Não tem ar para respirar. É Deus, diga, é Deus. Então para de besteira, é Deus. Ele confia a nós as riquezas ímpias. E se nós não formos fiéis nessas coisas básicas, como Ele vai nos acrescentar as demais? Jesus diz assim, olha, aos fariseus e aos escribas, vocês dizimam o entro, a hortelã, vocês deveriam fazer essas coisas e não omitir as demais. Ele fala a respeito da justiça, da fé, do juízo. Ele não abroga a lei, o que está estabelecido. Vocês fazem estas coisas, mas deveriam também praticar essas outras coisas. É completo, mas ele não invalida, ele acrescenta. Diga, o dízimo é bíblico. Diga, o dízimo é um teste. O dízimo é gratidão. Diga, o dízimo é gratidão. O dízimo é reconhecimento de que tudo é dele. Tudo é dele.
Você apenas devolve uma parte que Ele estabeleceu para que você devolva. Será que dá para entender? Preste atenção. Você acredita na Bíblia? Você acredita mesmo? Você acredita na Bíblia mesmo? Preste atenção. Se Deus dissesse assim: eu vou abençoar vocês, e vocês vão viver com 10%, e vocês vão me entregar 90%. Você acha que os 10% seria suficiente para você viver uma vida abençoada na plenitude? Se tivesse escrito isso? Não está escrito isso. Para você entregar 90% e viver com 10%. Mas está escrito para você permanecer com os 90% e entregar os 10%. É o teste. É o teste. Vamos encerrar, eu quero projetar lá Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, 10. O que está escrito aqui? Diga comigo: dízimo é vida abençoada. Dízimo é vida abençoada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o próprio Deus diz: fazei prova de mim. É o único lugar na Bíblia que você encontra Deus autorizando você a prová-lo. Mas você pode fazer prova. O profeta Isaías diz, o próprio Deus diz: apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Vinde, argui-me, diz o Senhor. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões. Quando você entrega o seu dízimo, há uma testificação diante de Deus, e você pode prová-lo. Ele autoriza você a prová-lo. E diz o texto: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, diga, uma bênção tal. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E as duas vezes que nós encontramos essa expressão, a expressão do amor de Deus enviando Jesus, e uma bênção tal, uma bênção sem medida. Imagina o quanto nós fomos abençoados. Preste atenção. Deus nos criou. Deus criou os céus e a terra, os peixes do mar, dos oceanos, as aves dos céus, os répteis, os animais, e colocou tudo à disposição do homem. Mesmo antes que Deus fizesse o homem, Deus criou a provisão. Não está em verso. A provisão veio antes. Ele é perfeito. Há provisão da parte de Deus para que você viva uma vida abençoada, e Ele é poderoso para cumprir na sua vida aquilo que Ele tem prometido, e você pode fazer prova dEle na entrega, quando você entrega, quando você consagra. Diga comigo: dízimo é a 10ª parte. Dízimo é a 10ª parte. Não é aquilo que você acha que é, é o que é. Você sabe o que é a 10ª parte? A 10ª parte de 100 é 10. Alguém tem dificuldade de entregar 10? Mas a 10ª parte de 1 milhão, você sabe quanto que é? 100 mil. Eu pergunto para você: você quer entregar 10 reais ou você quer entregar 100 mil reais? Se você entregar 100 mil reais, é porque você recebeu 1 milhão de reais.
mas você começa entregando os 10. Como Ele vai confiar a você 1 milhão, se nem nos 10 você é fiel? É um teste. E alguém pode... O que é mais fácil, entregar 10 ou entregar 100? 1000. Imagina, pirou, se pira para entregar 10, imagina para entregar 100. Quantos querem entregar 100 mil de dízimo? Imagina isso. Que tal ter uma conversa com ele? Como Jacó teve. Se o Senhor me abençoar, eu vou entregar. Vai com ele. Vida abençoada. Uma vida abençoada. Deus quer que você viva isso. Você entre nesta dimensão. Mas tudo tem a ver com o coração. Que está no coração. A mudança tem que acontecer primeiro do coração. O teste vem para o coração. Dízimo é teste. Dízimo é prova. Todos os meses você passa pela prova. Entrega ou não entrega. Devolve ou não devolve. Todos os meses. Mas é bênção. É vida abençoada. Você pode dar um aplauso a Ele? Se coloque em pé. Eu vou conduzir você numa oração. E você vai poder fazer essa oração. É uma oração de consagração. Para quebrar e anular toda a condenação. Estabelecer o novo. A atmosfera nova já está sobre nós. Levante sua mão assim. Diga assim: Pai, eu reconheço que sou teu e tudo que tenho é seu. Sou muito agradecido pelo seu cuidado constante. Perdão pelas vezes que não consegui entregar o dízimo. Me ajuda a ser fiel em todas as situações. Me ajuda a entregar os 10% dos meus rendimentos. Diga: eu creio que eu vou para um novo nível em minhas finanças. Obrigado por me dar uma vida abençoada. Em o nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Dê um aplauso a Ele.